quero falar sobre a Anaeru, a Antártida. Eles claramente estão protegendo ou preservando algo que pode ou não estar sob quase 5 quilômetros de gelo. Sem dúvida, houve um tempo em que a Antártida foi exuberante e verde. A grande questão é, ela era exuberante e verde durante a existência da espécie humana? Sim. E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas. Sob 2 quilômetros de gelo antártico, longe de qualquer base, rota de voo ou civilização conhecida, cientistas encontraram algo que simplesmente não deveria existir. A Antártida é a última fronteira. Ela alimenta nossa imaginação. Nos mapas antigos aparecia inscrição: aqui há monstros. O último território restante no planeta, que ainda poderia receber tal designação, é a Antártida. Uma estrutura geométrica mais antiga que as pirâmides, irradiando calor, distorcendo sinais e provocando pulsos sísmicos vindos das profundezas. Os anéis da estrutura parecem muros de algum tipo de complexo, como algo projetado e construído no meio da Antártida. Então, o que no mundo isso está fazendo ali? Varreduras de radar mostraram ângulos perfeitos de 90 graus. Magnetômetros dispararam como se houvesse metal enterrado sob o continente. E uma assinatura térmica do tamanho de um ser humano apareceu acima do local. Equipes estavam trabalhando com radar de penetração no solo, quando de repente localizaram um grande bloco de metal sob o gelo. Depois, ele simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Isso não é apenas uma descoberta. Pode revelar algo que jamais ousamos imaginar que estivesse lá embaixo. Tudo começou com o que deveria ser uma missão rotineira de mapeamento em alta resolução sobre uma das regiões mais desoladas da Antártida Oriental. Um lugar tão remoto que até mesmo aviões de abastecimento evitam seus ventos brutais. Cientistas do British Antarctic Survey, da Universidade da Califórnia, e do Instituto Polar da Noruega estavam testando um sistema de radar aprimorado, capaz de penetrar mais profundamente do que qualquer tecnologia anterior, refinado a partir dos mesmos princípios utilizados nas campanhas IceBridge da NASA. Esses instrumentos foram projetados para escanear camadas antigas de gelo como páginas de um livro congelado. Mas durante uma das varreduras, o radar retornou algo que fez toda essa estação ficar em silêncio. Em vez de ruído caótico, a tela mostrou linhas geométricas nítidas, retas, paralelas e organizadas em um padrão de grade. A natureza não desenha linhas retas que se estendem por centenas de metros. Geleiras se dobram, torcem e deformam. Elas não esculpem ângulos perfeitos de 90 graus no subsolo. No início, a equipe pensou que fosse uma falha técnica. O radar de penetração no solo frequentemente enfrenta dificuldades com gelo profundo com mais de 8.000 anos. Ecos ricocheteiam, se dispersam e se distorcem ao atingir camadas cheias de cinzas vulcânicas ou bolhas de ar antigas. Mas quando o sistema passou novamente pelo mesmo ponto, a anomalia ficou ainda mais definida. Mais estranho ainda. As leituras de densidade sugeriam que o objeto enterrado era mais pesado que a rocha ao redor. Algo mais próximo de basalto compacto ou pedra trabalhada do que o sedimento normalmente encontrado sob a camada de gelo da Antártida Oriental. Curiosamente, a Antártida esconde mais de 130 vulcões sob o gelo. Ainda assim, nenhum fluxo de lava forma estruturas com ângulos retos. Somente esse fato já eliminava uma das explicações naturais mais simples logo no primeiro dia. À medida que os cientistas verificavam a anomalia por meio de pulsos sísmicos, técnicas semelhantes às usadas para revelar as montanhas ocultas de Gamburtsev, descobriram que as ondas refletidas retornavam limpas demais. O objeto não era irregular nem erodido.
ele tinha superfícies planas. Ainda mais intrigante, o gelo diretamente acima da anomalia apresentava uma assinatura térmica incomum. Na glaciologia, pontos quentes sob gelo antigo geralmente indicam atividade geotérmica passada. Mas essa assinatura era uniforme demais, quase como se o próprio objeto tivesse emitido calor em algum momento. Alguns pesquisadores lembraram de um fato menos conhecido dos estudos paleoclimáticos. Certas áreas da Antártida Oriental estiveram parcialmente livres de gelo entre 12.000 e 14.000 anos atrás, segundo reconstruções publicadas na revista Nature. Se isso for verdade, o que quer que esteja sob o gelo pode ter estado exposto antes de ser engolido pela última grande fase de resfriamento. E essa teoria, já controversa, era apenas o começo. A anomalia magnética que ninguém esperava. À medida que as imagens de radar continuavam chegando, algo inesperado começou a surgir. Desta vez, nos dados do magnetômetro. Esses instrumentos medem pequenas flutuações no campo magnético da Terra e são frequentemente usados em pesquisas geológicas para detectar formações ricas em ferro ou estruturas metálicas enterradas. Mas, neste caso, as leituras ao redor da anomalia antártica estavam anormais. Os valores dispararam para níveis incomuns, registrando uma intensidade magnética quase 300 vezes maior do que a do leito de gelo ao redor, compatível com material altamente magnetizado. Mais estranho ainda, a distorção não estava dispersa como se esperaria de depósitos minerais aleatórios. Ela estava concentrada em um anel simétrico, cercando a sua estrutura como um halo magnético. Isso elevou o debate para outro nível. A estrutura teria sido construída com materiais capazes de gerar campos magnéticos? Alguns compararam o fenômeno às anomalias magnéticas naturais observadas na região de Tunguska, na Sibéria, ou na Baía de Hudson, no Canadá, locais onde as leituras magnéticas ainda são objeto de debate científico. Mas o que tornava o caso antártico tão intrigante era a geometria. Anomalias magnéticas naturais normalmente se apresentam como massas irregulares, arcos ou ondas distorcidas. Esta, porém, alinhava-se quase perfeitamente com as bordas da formação mapeada pelo radar sob o gelo. Foi então que algo curioso aconteceu. Um pequeno grupo de geofísicos familiarizado com dados de varreduras da Marinha dos Estados Unidos realizadas durante a Guerra Fria começou a comparar as novas descobertas com levantamentos magnéticos desclassificados da década de 1950. Surpreendentemente, o ponto magnético já estava lá há décadas. Na época, foi descartado como erro de instrumentação, em grande parte devido à natureza primitiva dos equipamentos utilizados. Naquele período, a área era apenas gelo vazio, sem importância geológica conhecida. Agora, estava de volta ao radar, literalmente e figurativamente. Teorias começaram a surgir rapidamente. Uma hipótese sugeria que a estrutura poderia conter ligas de ferro ou pedra rica em magnetita, possivelmente indicando construção humana ou uso de ferramentas. Outra proposta levantava a possibilidade de que a estrutura fosse antiga, mas tecnologicamente avançada, talvez projetada com alinhamento magnético deliberado ao sul verdadeiro, semelhante ao alinhamento das pirâmides egípcias aos pontos cardeais. Alguns teóricos chegaram a mencionar a anomalia gravitacional de Wilkes Land, uma enorme estrutura sob a Antártida Oriental, que alguns pesquisadores associam a um impacto antigo, ou, em teorias mais especulativas, a um continente perdido. Embora essas alegações permaneçam altamente debatidas, a coincidência geográfica começou a chamar a atenção. O pólen fossilizado encontrado no gelo acima da estrutura.
enquanto os dados de radar e magnetômetro provocavam ondas de choque no meio científico. As amostras de gelo retiradas diretamente acima da estrutura revelaram algo igualmente desconcertante, mas biológico, não tecnológico. Ao analisar as partículas microscópicas presas no gelo antigo, glaciologistas descobriram grãos de pólen fossilizados, pequenos vestígios bem preservados de vida vegetal, embutidos em camadas datadas de aproximadamente 12 mil anos atrás. Os fósseis coletados nas perfurações eram todos microscópicos. E os mais importantes eram os grãos de pólen, provenientes da vegetação que antes crescia naquela região. Pólen no gelo não é algo inédito. O vento pode transportar esporos microscópicos por milhares de quilômetros. Mas esses não eram de flora moderna, nem resultado de contaminação superficial trazida pelo vento. Análises por microscopia eletrônica de varredura e estudos isotópicos químicos mostraram que pertenciam a espécies de plantas de clima temperado, gramíneas, arbustos e até plantas com flores que não existem mais em nenhum lugar da Antártida. Alguns genótipos correspondiam a espécies extintas conhecidas apenas em fósseis da Tasmânia e do extremo sul da América do Sul. Isso mudou tudo. Os grãos de pólen estavam localizados apenas alguns metros acima da profundidade onde começa a anomalia detectada pelo radar. Isso significa que a região teve de estar livre de gelo, ou pelo menos parcialmente exposta, quando essas plantas estavam vivas. E mais, a distribuição do pólen era densa demais para ter sido trazida apenas pelo vento. Isso sugere que a vegetação crescia localmente. Pesquisadores da Universidade de Berna e do Instituto Alfred Wegener cruzaram esses dados com estudos anteriores do Lago Vostok e das montanhas transantárticas, que já haviam sugerido períodos mais quentes na Antártida durante partes do final do Pleistoceno. Mas, até então, essas hipóteses eram em grande parte especulativas. Agora, havia evidência física direta, preservada no gelo exatamente acima de uma possível estrutura artificial. As implicações eram imensas. Se plantas com flores realmente cresceram perto da estrutura, isso indicaria que a região passou por uma janela habitável suficientemente longa para permitir o florescimento de ecossistemas. E isso, por sua vez, levantava uma pergunta ainda mais desconfortável. Se o ambiente foi habitável, poderia ter sido habitado? A presença de vegetação local forneceria alimento, abrigo e recursos naturais como madeira ou fibras vegetais. Materiais que poderiam ter sido usados por humanos ou por algum grupo humanoide e que hoje estariam completamente decompostos. A fotografia esquecida de 1962, que foi silenciosamente reclassificada. Enquanto pesquisas modernas continuavam na Antártida Oriental, uma glaciologista da Universidade de Oslo fez uma descoberta inesperada ao revisar arquivos históricos de satélite. Ela encontrou um conjunto desclassificado de imagens do programa Corona, um projeto de reconhecimento por satélite lançado pela CIA durante a Guerra Fria para espionar a União Soviética. Entre as milhares de imagens, uma fotografia de alta altitude tirada em 3 de outubro de 1962 chamou a atenção. Capturada durante um raro momento de céu claro sobre a Antártida Oriental, a imagem mostrava uma leve depressão retangular na superfície do gelo, quase meio quilômetro de largura, exatamente nas mesmas coordenadas agora associadas à estrutura enterrada. Na época, a anomalia foi descartada como uma duna de neve ou distorção causada por sombras. A imagem foi arquivada sem maior investigação. Mas há um detalhe intrigante. 3 meses após o registro da foto,
todo o rolo de filme foi reclassificado discretamente e removido do acesso público. Somente em 2019, como parte de uma grande iniciativa de desclassificação da CIA, o material voltou a ser disponibilizado. Quando a equipe de pesquisa de 2023 sobrepôs a fotografia de 1962 aos mapas atuais de radar e sísmicos, a depressão alinhou-se quase perfeitamente com a borda da formação subterrânea, que agora se acredita ser algum tipo de estrutura compartimentada. O que isso significa? Uma teoria sugere que o gelo acima do objeto pode ter se afinado temporariamente ou até colapsado parcialmente, possivelmente devido à atividade geotérmica ou movimento estrutural abaixo. Essa deformação momentânea da superfície, capturada por acaso em 1962, pode ter sido o único sinal visível da anomalia antes que fosse novamente soterrada por neve e deriva glacial. Outra hipótese é mais provocativa. Alguns acreditam que analistas militares norte-americanos da época reconheceram a forma geométrica e decidiram suprimir a imagem, especialmente considerando que o Tratado da Antártida havia sido assinado apenas um ano antes, em 1961. O tratado estabelecia que o continente deveria ser utilizado apenas para fins científicos e pacíficos. Se essa suposição for verdadeira, essa teria sido a primeira documentação humana conhecida da estrutura enterrada, 6 décadas antes de sua existência ser oficialmente considerada. Atualmente, historiadores e analistas de imagens estão revisitando milhares de fotografias antigas de aviões espiões, U-2 e satélites Corona, na esperança de encontrar mais pistas ignoradas. O terremoto de gelo que não deveria ter acontecido. Quando as equipes estavam prestes a iniciar o envio de robôs subglaciais para obter a primeira observação física da formação enterrada, estações sísmicas espalhadas pela Antártida Oriental registraram algo inesperado. Um abalo sísmico profundo, de baixa frequência, diretamente sob o local da anomalia. Diferente dos tremores superficiais causados por rachaduras em geleiras ou desprendimento de plataformas de gelo, este veio de bem abaixo da camada de 2 km de espessura. O padrão não correspondia a nenhuma assinatura natural conhecida. Segundo dados compartilhados por redes internacionais de monitoramento polar, o tremor ocorreu a quase 2,3 km de profundidade, durou cerca de 11 segundos e liberou uma explosão concentrada de energia, como se algo tivesse se deslocado sob a estrutura. A maioria dos tremores subglaciais apresenta padrões caóticos e irregulares. Este foi simétrico, limpo e estranhamente silencioso nos gravadores acústicos próximos, sem rangidos prévios, sem microchoques. Apenas uma liberação súbita e precisa. O detalhe mais inquietante foi o momento do evento. O tremor ocorreu apenas 3 horas após a realização de uma varredura sísmica por radar com ganho amplificado, utilizando ondas de baixa frequência capazes de penetrar gelo e rocha. Alguns especialistas passaram a questionar se o pulso enviado para mapear a estrutura poderia ter perturbado algo enterrado ali, ou desencadeado o colapso de uma cavidade. As teorias se multiplicaram rapidamente. Uma hipótese defendia que o evento poderia ter sido reação natural a derretimento basal induzido pelo clima, possivelmente ligado a pontos geotérmicos conhecidos sob certas geleiras antárticas. Mas mapas térmicos não mostraram aumento de temperatura nem liberação de água de degelo. Outra teoria sugeriu o colapso de uma cavidade, talvez uma câmara vazia sob a estrutura que finalmente cedeu sob pressão. E então surgiu uma proposta ainda mais controversa.
entre engenheiros de um grupo europeu de pesquisa subglacial, começou a circular a ideia de que o tremor não foi colapso algum, mas um deslocamento mecânico, como uma porta ou selo movendo-se sob pressão. Um relatório interno mencionou algo chamado harmônicos sísmicos, padrões mais comuns em túneis ou minas construídas por humanos do que em cavernas de gelo naturais. Até hoje, ninguém explicou com precisão a geometria nem a assinatura energética daquele tremor.